Meus queridos, bateria rápida de questões sobre fabricação e tratamentos térmicos do aço. Começando pela questão da CES Gran Rio. Diz o seguinte: a primeira fase de produção do aço é a redução do minério de ferro, que frequentemente é realizada no alto forno. O carregamento típico de um alto forno é formado por 3 elementos imprescindíveis, a tríade do aço, que são carvão, sim. Escória, produto. Pelotas, não. Sinter, não. Pelotas, não. Carvão, sim. Fundente, sim. Que o fundente, a gente geralmente utiliza o quê? O calcário como fundente. Minério, o minério de ferro, obviamente. E o sinter, eu nem falei para vocês na aula teórica, mas é o aglomerado de caus e finos de coque, finos de carvão. Não é. Fundentes, escória é produto e minério de ferro. Por último, daqui sim, minério de ferro, carvão na forma de coque e fundente aqui, o material calcário. Tá aqui o gabarito letra A, o minério de ferro, o calcário e o carvão destilado na forma de coque. Gabarito letra E. O aço é fabricado de acordo com as seguintes etapas sequenciais: redução do minério de ferro em alto forno, refino em aciaria e laminação para a finalização do produto. A respeito desse processo, julgue o item que se segue. O produto obtido da redução do minério de ferro é o ferro gusa, uma liga de ferro e carbono com elevado teor de carbono e elementos residuais, como silício, manganês, fósforo e enxofre. Corretíssimo. Corretíssimo. Eu lembro para vocês que geralmente quando se dá nome aos elementos residuais, a banca não quer te pegar aí. Ela quer saber se você entendeu de maneira geral que aqui tanto o aço estrutural quanto o ferro fundido são misturas ali de ferro, carbono, os elementos residuais e elementos de ligas que poderão ser em mais ou menos grau, maior ou menor grau, inseridos. Considerando as matérias-primas básicas da indústria siderúrgica, analise a afirmativa a seguir. O carvão vegetal atua somente como fornecedor do principal elemento de liga dos produtos siderúrgicos, que é o carbono. Na verdade, o principal elemento é o próprio ferro, né? O minério de ferro, que é o principal componente, e não o carvão. Então aqui, falso. O calcário atua como redutor do minério de ferro. O calcário atua como redutor do minério de ferro. Na verdade, o calcário atua como fundente. E ele vai remover as impurezas ali na forma de ganga, né, do minério. Na verdade, a impureza que vem associada ao minério, que é o que nós chamamos de ganga, ela vai remover isso daí junto com as cinzas do nosso carvão e gerando o que a gente fala disso, chama de escória, que não é o que vai para a aciaria, vai sim para a fábrica de cimento, mas ele não é um redutor. O material que vai fazer aí o processo de redução é o nosso coque. Então aqui, coque ou carvão. Aqui, minério. E por último, o coque atua como fornecedor de calor e carbono para a redução do óxido de ferro. Gabarito, então, letra C. O aço é fabricado de acordo com as seguintes etapas sequenciais: redução do minério de ferro em alto forno, refino em aciaria, laminação para a finalização do produto. A respeito desse processo, julgue o item que se segue. Na transformação do ferro gusa em aço, o refino é feito em fornos especiais, mediante a queima do excesso de carbono por injeção de nitrogênio a alta pressão e adição de elementos de liga. Na verdade, a reação ali que vai ocorrer é a injeção de ar, né, principalmente do oxigênio, que vai se combinar com o carbono e vai remover ali a quantidade de carbono na forma de óxido, na verdade de dióxido de carbono ou monóxido de carbono que a gente viu na aula teórica. Então não é nitrogênio
que vai ser inserido. Em uma barra de tensões normais residuais, em uma barra com tensões normais residuais, o escoamento se inicia a uma tensão σp, que é a tensão de escoamento menor, aliás, a tensão σp é onde o escoamento está acontecendo. Só que, na verdade, σp é menor do que Fy, que é a tensão de fato de escoamento obtida no ensaio do corpo de prova, que não tem tensões residuais. Por que que isso ocorre, né? Essa tensão em que o escoamento começa é a tensão normal causada pela força externa que, somada ao máximo valor da tensão normal residual, σr, fornece uma tensão igual à resistência ao escoamento. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Bom, veja, nós vimos que a tensão de escoamento, na verdade, ela está sendo atingida. A tensão de escoamento lá do ensaio que é feito e para determinar a tensão de escoamento do aço, ela está sendo atingida indiretamente. Por quê? Nós temos ali a associação da tensão causada pelo carregamento, mais a tensão o quê? A tensão residual que existia no perfil. Por isso, quando a gente fala que ele escoa numa tensão σp, na verdade, σp é Fy menos σr. Eu tenho que descontar a tensão residual, porque esse processo de laminação deixou no meu perfil tensões residuais. E aí aqui gabarito, acho que eu tinha te mostrado, gabarito letra C. Julgue o próximo item relativo à análise e melhoria das propriedades mecânicas do concreto e do aço. O recozimento é um tratamento térmico utilizado para melhorar as qualidades mecânicas dos aços empregados na construção civil, com o intuito de eliminar tensões residuais internas do aço. Exatamente o que nós vimos, reduzir tensões internas. O recozimento tem esse objetivo, né, de diminuir as tensões provocadas pela laminação, as tensões residuais. O tratamento térmico de revenido é usualmente aplicado a aços após o tratamento térmico da têmpera. De modo qualitativo, o objetivo principal do revenido, nós vimos aqui, ó, diminuir a dureza e aumentar a ductilidade e tenacidade do aço, gabarito letra D. Instituto OCP, a operação de têmpera em aços ligas altera propriedades mecânicas. Sobre a têmpera, assinale a alternativa correta. A têmpera produz um aumento da ductilidade das ligas de aço? Não, diminui, reduz. A têmpera provoca uma redução das tensões internas. Na verdade, ela inclusive aumenta as tensões internas. A têmpera reduz a dureza? Não, a têmpera deixa o material mais duro, mas, infelizmente, também mais quebradiço. A têmpera reduz a resistência à tração? Não. É um tratamento que eleva as propriedades mecânicas, melhora as propriedades mecânicas de resistência. A têmpera aumenta a dureza. Sim, embora torne o material quebradiço, ela aumenta a dureza. Tá aqui, ó, têmpera, aquecimento seguido de resfriamento rápido do aço. Com isso ele fica mais duro, porém mais quebradiço. Vale a pena mencionar então que ele, inclusive aqui, ó, melhora as propriedades de resistência. Gabarito aqui, letra E. A trefilação é um processo de conformação mecânica de metais tipicamente realizados por trabalho a frio. Então aqui eu nem estou falando de laminação, estou falando de um outro processo de conformação mecânica, chamado de trefilação. Dá origem aos fios, inclusive, utilizados no concreto armado, no qual o diâmetro de um arame ou de uma barra redonda é reduzido ao ser puxado pela abertura de uma matriz. Em determinadas situações, esse processo necessita de recozimento intermediário, ou seja, emprega-se um tratamento térmico. Agora nós estamos falando aqui era conformação mecânica, agora estamos falando de tratamento térmico de recozimento entre os estágios de uma trefilação contínua. A justificativa para o recurso tecnológico é que o recozimento intermediário, ou simplesmente o recozimento, o que ele faz? Anula os efeitos do encruamento e reestabelece a ductilidade do material. Quando a gente passa aqui pelo processo de trefilação, nós temos um
um que a gente chama de encruamento. E esse encruamento é amenizado pelo trabalho aqui do recozimento intermediário entre as etapas aqui do próprio processo de formação dos fios, né, da trefilação. Então o recozimento ele torna o material mais dúctil, porém menos duro, ou seja, ele quer reestabelecer a ductilidade do material. O recozimento, inclusive, é utilizado, a gente usa na construção civil, aqueles arames recozidos. Arame recozido é fácil de trabalhar, tem elevada ductilidade, são dúcteis, se deformam bastante, são utilizados na construção civil, não são utilizados ali na estrutura, tá? Mas para amarração, o arame recozido, ele é bastante utilizado para dar os pontos na hora de amarrar os vergalhões, enfim. São mais maleáveis, né? Mais uma, Fundatec. Assinale a alternativa que não corresponde ao processo de recozimento em metais. Não corresponde ao processo de recozimento. Eliminação de tensões internas, redução da possibilidade de distorção ou rachadura, aumento da dureza e da resistência mecânica do metal. Essa daqui está completamente em desacordo com o que prevê aqui o nosso processo de recozimento, que é para devolver a ductilidade daquele material, né? Torná-lo mais elástico, menos dúctil, já que ele normalmente tem o objetivo de reduzir as tensões internas provocadas lá na laminação do aço. Sobre o tratamento térmico dos aços, listados a seguir, assinale V para verdadeira e F para falsa. A normalização elimina tensões internas em peças que sofreram deformações, alcançando assim uma estrutura mais homogênea. Normalizar, está aí o nome, inclusive, para normalização das tensões internas. A têmpera aumenta a tenacidade e a elasticidade. Na verdade, a têmpera ela vai aumentar a dureza, mas diminui a ductilidade e também, consequentemente, a tenacidade. A têmpera vai aumentar a dureza, inclusive também vai aumentar a resistência também. No revenido, geralmente associada à têmpera, né? Vem logo depois, há aumento da ductilidade do aço. Exato, a gente tenta melhorar a ductilidade, diminuir a dureza. Portanto, gabarito aqui VFV. E para fechar, sobre tratamentos térmicos dos metais e ligas, analise as proposições a seguir. O revenido, aplicado após a têmpera nos aços, aumenta a resistência à tração, ao mesmo tempo em que as tensões internas são aliviadas ou eliminadas. Na verdade, ele não tem o objetivo de aumentar a resistência à tração. Ele diminui a dureza e aumenta a ductilidade. Consequentemente, ele, na verdade, até diminui a resistência, diminui um pouco a resistência à tração. Então, falso. Um dos principais objetivos do recozimento é remover tensões, as quais ocorrem devido aos processos de fundição e conformação mecânica. Muito bom. Exatamente isso que a gente quer com o recozimento. A diferença da normalização para o recozimento consiste no fato de que o resfriamento posterior na normalização é mais rápido ao ar, como resultado obtido uma estrutura mais fina do que a produzida com o recozimento. Também está correto. Não quero que você se atente tanto a essas minúcias, só trouxe essa questão aqui para nós consolidarmos e finalizarmos esse assunto de tratamento térmico, que não é um assunto tão relevante assim. A têmpera resulta nos aços temperados, modificações estruturais que levam ao aumento da dureza. Isso sim, correto. Então, também correto. Por último, o objetivo do recozimento é o aumento da dureza. Na verdade, é a redução da dureza. Então, aqui a gente tem a primeira e a última falsas. 2, 3 e 4 estão corretas. Gabarito, então, nosso letra B. Pode ter sido novidade esse processo. Eu quero que vocês entendam a parte inicial da aula teórica aqui, que fala sobre, enfim, os elementos, o desenvolvimento, né, os componentes do aço, mas os tratamentos térmicos em si, é só para vocês terem uma noção, dividido em 2 grandes grupos: aliviar tensões internas, tensões residuais do processo de laminação, e melhorar propriedades, né, de resistência, inclusive, ductilidade e tudo mais nos outros tratamentos. Espero que tenham entendido e até a próxima.